Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. E eu estou aqui para mais um vídeo para a gente poder manter o nosso planejamento de estudo. Vocês são alunos do terceiro ano e vocês precisam manter uma rotina de estudo, independente de estarem indo para a escola ou de estarem em casa em quarentena. Infelizmente é uma realidade que a gente não pode mudar, né? Mas a gente pode mudar a nossa própria realidade, que é o quê? Cada um fazer a sua parte e manter um planejamento de estudo. E eu estou aqui à disposição de vocês para ajudá-los nesse planejamento. Bom, eu tenho recebido um retorno muito legal de vários alunos que estão me procurando pelo WhatsApp e estão acompanhando o nosso planejamento de estudo. Isso está me deixando muito feliz, porque vocês precisam ter essa consciência de que vocês são alunos do terceiro ano e que essa é uma oportunidade de vocês estudarem, tá? De vocês manterem essa rotina de estudo, uma rotina séria de estudo, tá bom? Bom, essa semana, né, nós vamos continuar estudando a introdução da redação. O Lucas já gravou mais um vídeo, eu já coloquei na plataforma o vídeo do Lucas falando sobre a introdução e ele também está assim super disposto a ajudar vocês. Vocês podem mandar as introduções, cada um mandar a sua introdução da redação que ele vai corrigir, ele vai dar todas as dicas. Gente, realmente nós estamos assim com muita disposição de ajudar cada um de vocês, mas vocês precisam ter esse planejamento, tá bom? Bom, e aliado à redação, né, à estrutura, a gente tem estudado a parte de gramática, porque não a gramática ela precisa estar muito bem inserida na estrutura da redação. E eu tenho gravado alguns vídeos sobre a concordância verbal, que é importantíssima para se construir uma redação bem elaborada e também na hora do concurso, né? Seja concurso para a área militar, seja o UERJ, seja Enem, a concordância verbal é realmente um conteúdo muito importante. Nós estamos estudando alguns casos especiais que precisam da nossa atenção, porque são casos que nos confundem muito, tá? E vamos começando então. Qual é a regra da concordância verbal? É que o verbo ele precisa concordar com o núcleo do sujeito, em número e pessoa. Olha só esse exemplo. O nível desses trabalhos acadêmicos é muito bom. Então, o nível desses trabalhos acadêmicos, nós temos aí o sujeito. E qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é nível. E aí o verbo ser, está concordando com o núcleo do sujeito. Vou repetir o exemplo. O nível desses trabalhos acadêmicos é muito bom, tá? O verbo no singular concordando com o núcleo do sujeito, que também está no singular. E qual é o núcleo? Nível. Vamos lá, outro exemplo. Esses trabalhos acadêmicos são muito bons. Então, esses trabalhos acadêmicos, nós temos aí o sujeito. E qual é o núcleo do sujeito? Trabalhos. Então, o verbo ele está no plural concordando com o núcleo do sujeito, que também está no plural. Então, vou repetir o exemplo. Esses trabalhos acadêmicos são, olha o verbo aí, são muito bons, ok? Vamos agora para mais alguns casos especiais. E esses casos especiais que eu vou citar agora, realmente eles pegam muita gente pelo pé. Vamos lá. Quando o sujeito for constituído por expressão partitiva. Ai, professor, o que é isso? Expressão partitiva.
Vou explicar. A maioria de, a maior parte de, uma porção de, grande parte de, exemplos assim, tá? São expressões partitivas. Então, quando o sujeito for constituído por estas expressões partitivas, ele pode ficar tanto no plural como no singular. Vocês lembram que eu falei que os casos especiais, eles são especiais por isso, porque eles podem ficar tanto no singular como no plural. E aí, em concurso público, eles amam essas questões. Então, vamos lá. Professora, exemplos. Sem exemplo, não dá. Então, vamos lá. A maioria dos estudantes participou do protesto. Olha só, a maioria dos estudantes participou do protesto. Então, o verbo participou está no singular porque está concordando com maioria, né? Agora, olha esse outro exemplo. A maioria dos estudantes participaram do protesto. Mas, professora, pode ficar no plural? Sim. Casos especiais. O verbo ele pode ir para o plural concordando com estudantes e não com maioria. Então, ele pode ficar tanto no singular como no plural. No singular, se concordar com maioria, e no plural, se concordar com estudantes. Quando também o sujeito denota quantidade aproximada, mais de, menos de, cerca de, perto de. Bem, vou falar dois exemplos óbvios, que vocês não vão errar nunca porque são muito fáceis. Por exemplo, cerca de 10 pessoas ganharam o prêmio. Cerca de 10 pessoas ganharam o prêmio. Tudo bem, plural. Por quê? O verbo ele vai sempre concordar com o numeral, tá? O verbo vai para o plural ou fica no singular concordando com o numeral. Então, vamos lá, nesse caso. Cerca de 10 pessoas ganharam o prêmio. Ganharam, verbo no plural, concordando com 10, né? Numeral 10. Super tranquilo. Outro exemplo muito fácil. Menos de 20 pessoas compraram livros. Compraram, né? Verbo no plural, concordando com o numeral 20. 20 pessoas. Tranquilo, foi para o plural. Mas olha só esses dois exemplos agora. Mais de um aluno participou da prova. Bom, mais de um aluno, 2, 3, 4, plural, né? Mas não importa, o verbo ficou no singular porque está concordando com um. Então, olha, mais de um aluno participou da prova. O verbo está concordando com um. Olha outro exemplo. Menos de 2 alunos participaram da prova. Mas menos de 2, 1, não importa. Realmente, menos de 2, né? 1. Porém, o verbo participaram está concordando com 2, com o numeral 2, tá? Não esqueçam essas regras, tá? São casos especiais. Outro caso especial é quando o sujeito ele for representado por nome próprio no plural. Bom, nome próprio no plural. O verbo ele fica no singular se o nome próprio não apresentar artigo, tá? Então, mesmo que o nome próprio esteja no plural, se ele não tiver artigo, o verbo vai ficar no singular. Agora, se tiver o artigo no plural, aí o verbo vai acompanhar o artigo que está no plural. Exemplo, né? Sem exemplo, não dá. Olha só, os Estados Unidos assinaram o acordo. Os Estados Unidos assinaram. O verbo está no plural, concordando com os, com o artigo os, tá? Então, os Estados Unidos assinaram. Por quê? Concorda com o artigo que está no plural. Quer ver só outro exemplo? Brotas fica no estado de São Paulo. Brotas, né? Plural. Mas o verbo ficou no singular. Prestem atenção. Brotas fica no estado de São Paulo.
Por quê? Não tem nenhum artigo, certo? Então, como não tem artigo, o verbo não foi para o plural, tá? O verbo só vai para o plural quando tem o artigo no plural, certo? Se fosse as brotas, aí sim, aí a gente colocaria, as brotas ficam no estado de São Paulo, mas não é o caso, né? Brotas fica no estado de São Paulo. Gente, olha, nós já vimos vários casos especiais, tá? Que são muito importantes. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre concordância nominal, que também é muito importante, e sobre conotação e denotação. Como nós estamos, como nesse planejamento nós estamos vendo redação, então eu estou fazendo esses vídeos de gramática, vídeos importantes para que vocês construam uma redação maravilhosa. Então nós estamos trabalhando a gramática e a estrutura, ok? Gente, um beijo.